Noite, estou aqui ao vivo, pontualmente às 19 horas, para mais um bate-papo. E hoje eu vou conversar com a Kátia Olivieri. A Kátia que é psicóloga, especialista em desenvolvimento pessoal, psicologia positiva e marketing. E o sobrenome não é mera coincidência. Nós somos parentes, mas eu vou esperar a Kátia chegar para a gente poder contar essa história aí juntinhas. Boa noite aí para quem está chegando. Queria pedir para vocês darem feedback se a imagem está ok, o som. Hoje eu coloquei aqui o microfone bem pertinho, porque na live passada o meu som estava baixo e eu só consegui perceber depois. Então, dá um feedback aqui. Oi, filho, tudo bem? Me fala e me conta aí se o áudio da mamãe, a imagem, tá tudo bem, tá tudo ok, tá conseguindo me ouvir? A Kátia já entrou aqui. Vou esperar ela só me enviar o convite para a gente poder começar. O áudio e a imagem estão ótimos. Ah, que bom. Então, deu certo. Kátia, você quer me enviar o convite para a gente começar aqui? Pronto. Já chamei ela. Olá! Olá, Olá! Tudo bem? tudo bom? Bom? Tudo Espera bem? Tá me só um ouvindo minutinho. bem? Tá. Pronto, deixa eu só Bom, ajeitar aqui a deixa eu minha só ajeitar câmera. aqui a minha câmera. Tá, eu tô ouvindo baixo. Pronto, Peraí, senão. Tá me deixa eu ouvindo aumentar. Tá me baixo? ouvindo baixo? Tô. Deixa eu ver se o meu som aqui, se eu aumento. Pronto, aumentei aqui. Tá, deu uma Melhorou? melhorada. Melhorou. Ah, Melhorou. maravilha. E aí, tudo bem? Tudo bem. Você tá conseguindo ler os comentários? Então, eu consigo ler, mas às vezes eles não estão subindo para mim. Então, eu ia até pedir para o pessoal, para se tiver pergunta, colocar na caixinha, porque assim fica mais organizado. Uhum, entendi. Eu vou tentar ir olhando por aqui também. É porque às vezes a gente se embanana um pouco, né? E É, acaba começa a perdendo a vida falar. meada. É, mas à medida Exatamente. do possível eu vou também mexendo aqui e vou vendo se tem alguma pergunta. E aí te passo se for para você, ou vou olhando aqui também. Maravilha. Então, Maravilha. tá certo. Kátia, antes de você se apresentar, né, acho que o pessoal percebeu que a gente tem o mesmo sobrenome, né? E não é mera coincidência, como eu falei. É Nós verdade. realmente somos parentes, mas a gente só foi saber, né, se conhecer agora, há pouquíssimo tempo, né? Eu É conheci a Karen, sua irmã, também conheci a Karen por acaso, na empresa onde eu trabalhei ótimo, anteriormente. E aí também verdade. no primeiro dia que eu entrei, o pessoal perguntou: "Você é prima da Karen?" Eu falei: Aham. "Karen, não conheço." E aí quando eu vi o Aham. sobrenome, eu falei: "Bom, a gente só pode ser parente." E aí de fato, depois a É, gente conversando, nós vimos que éramos parentes. E você também. A gente foi se conhecer agora, né, esse ano, né, nos é esbarramos verdade. aqui na internet, né? Internet, é verdade. E aí eu fui dar uma fuçada, né? E ver a Uhum. história. Lembra que eu te falei que uma parente nossa, que é a Lielma, né? Não sei se ela está por Sim, aí ou tem alguém, que ela fazia esse trabalho, né? Eu acho muito legal essa coisa de estudo da sim. ancestralidade, da nossa história. Eu acho Resgatar, muito né, a legal. história, né? Sim, a nossa história é tão rica, né? E ela explica tantas Verdade, coisas, né? Tem gente que estuda muito isso. E aí eu fui lá dar verdade. uma olhada e eu descobri, agora vem a explicação, que o nosso tataravô foi quem começou essa história da vinda para o Ah, Brasil. Ele começou a namorar com o Brasil em ah. 1914, no início da Primeira Guerra Mundial. E É, ele ficou exatamente. vindo aqui, né, até Uhum. 24, que foi quando eles vieram.
E aí veio o nosso tataravô, o Emílio, com os filhos. Dos 7, o pessoal tinha filho à beça, né, naquela época. Verdade. Ele tinha 7 filhos. E os 5 vieram, dentre eles o meu bisavô e o seu bisavô, que eram irmãos. Olha isso! Olha aí. O meu bisavô Eugênio e o seu bisavô Salvador Salvador, vieram. Então, né? exatamente. Ficaram lá na Itália só o Antônio e a Angelina. Eu anotei, gente, porque é muito complicado. É muito complicado isso. E aí, então, os nossos bisavós eram irmãos, os nossos avós, né, eram primos em primeiro grau, os nossos pais em segundo, e nós somos em E terceiro. nós em terceiro. É. Conseguimos, né, fechar. Nossa Senhora! Vou te falar, agora a gente precisa dar uma atualizada nessa história. Não sei se muitas coisas aconteceram, né? Já nasceu muito mais gente. Até onde ela fez a conta, quando o nosso tataravô morreu, ele tinha tido 41 netos e 6 bisnetos. Mas com certeza teve muito mais, né? Então é Deve ter isso. muita gente que a gente não conhece, né? Muitos primos, né? Muito. Tem Assim primo que como a ainda gente mora não na se Itália. conhecia, né? É verdade, porque a nossa vinda, né? E engraçado que ia todo mundo para um casarão no Engenho de Dentro, né? No Rio. E hoje em dia tem gente espalhada pelo Rio de Janeiro todo, fora do Rio. Olha, eu aqui, estou morando em Bicas, Minas Gerais, né? Tem gente em vários bairros do Rio de Janeiro, desde a Zona Norte até a Zona Sul, Zona Oeste. E assim, por isso que a gente demorou para se esbarrar, né? Porque Verdade. é muita gente e a gente espalhada por tudo quanto é lugar. Mas que Família bom, antes enorme. tarde do que nunca, nada acontece fora da hora, Exatamente. né? Então, Beleza. Kátia, eu falei, né, que você é psicóloga, especialista em desenvolvimento pessoal, psicologia positiva, né, e marketing. Então, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória, como é que foi, enfim. Então, é isso. Eu me formei em psicologia muito novinha, lá atrás, no Rio, em 91. E de lá para cá, né, eu fiz uma especialização em marketing primeiro, depois fiz agora, recém terminei a especialização em psicologia positiva, né? E o meu trabalho é muito voltado para o desenvolvimento humano. Quando eu comecei, né, lá atrás, eu tinha eu gostava muito, e acho que muita gente que se formou comigo naquela época, a gente era muito apaixonado pela psicanálise, né? Todo mundo já ouviu falar aí de Freud, tem muito meme, inclusive, né? E então, assim, mas ao longo do caminho, eu acho que isso que é interessante, né, na nossa vida, né? A gente vai mudando um pouco a visão das coisas e a própria ciência foi mudando muito, né, daquela época para cá. Então, assim, a minha história com a psicologia começou muito lá atrás e ao longo do tempo eu fui me interessando por um público muito específico, assim, não é que eu não atenda homens, eu atendo também, tenho muitos pacientes homens, mas eu tive um chamado muito grande com o público, o universo feminino, né? Eu acho que toda mulher já passou por momentos de muita pressão. A cultura, né, ela cobra da mulher e a gente cresce com isso na cabeça, né? De que a gente tem que ser perfeita, a gente tem que fazer tudo por todo mundo. Então a gente dá conta de tudo, tem que dar, se cobra a perfeição, né? E o que que acontece? Isso traz muitas sequelas, né? Eu comecei a perceber, e daí esse chamado foi crescendo muito, que essa necessidade de dar conta de tudo, de ser perfeita, essa dificuldade em encontrar o próprio caminho, em construir uma história com individualidade, sem que isso fosse confundido com egoísmo, ter projetos próprios, isso tinha um peso muito grande e estava na base, né, das razões pelas quais muitas delas me procuravam, com muita ansiedade, com muita depressão.
com muita culpa, quando na verdade elas só precisavam muitas vezes encontrar o próprio propósito para a vida fazer um pouco mais de sentido e elas se sentirem um pouco mais motivadas, porque não é fácil, né? É Então, um assim, acúmulo, né, de muitas funções, né, Kátia? Que a gente tem a casa, né? A gente tem que se dividir, né? Casa, filho, marido, trabalho, né? E a gente quer dar conta exatamente, de tudo e o dia só tem 24 horas, né? Como é que a gente faz, né? pois é, Então tem que pois se é, organizar, se planejar e mesmo assim é fazer o que der para fazer e tá tudo bem, né? Não tem que ficar se culpando, né? Se sentindo mal por isso. exatamente. Mas é uma coisa assim, que isso é um aprendizado, né? Isso Sim, não é exatamente. fácil. E aí, ao longo do caminho, né, ao longo dessa escuta, acho que nada acontece por acaso. Em 2016, nós fomos convidados, nós, porque quando eu comecei a perceber que precisava de um espaço, né, precisava, depois de uma palestra, e eu e a Adriana, na época, quando a gente começou com o projeto Fêmina, que é um projeto totalmente voltado para o autodesenvolvimento dessa mulher, né, e também muito voltado para o empreendedorismo feminino, para promover a sororidade, né, que é justamente essa irmandade, porque quando a gente está em grupo, as coisas parecem que ficam menos pesadas, né? Então eu comecei a perceber que essas dores eram muito semelhantes e que depois dessa primeira palestra que a gente foi convidado para fazer, o Fêmea ainda não existia, aqui na OAB de Bicas, né, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, onde a gente falava sobre temas voltados para o universo feminino. Depois que terminou, muitas mulheres vieram conversar com a gente, falar, poxa, a gente tem que ter sempre isso. Nossa, que legal, um espaço para a gente falar, ouvir, ser ouvida. E aí ficou aquilo na minha cabeça, né, na cabeça da Adriana, e aí a gente começou a fazer mensalmente. Então, desde 2016, houve uma parada, né, do ano Por conta passado da para cá, pandemia. a gente não tem feito. E no meio do caminho também, depois de muitos encontros, muitos eventos, a Adriana saiu, ela seguiu os projetos individuais dela e eu continuei com o Fêmea. Mas o que é o Fêmea, basicamente? São eventos que a gente fazia presencialmente, né? E onde a gente debatia temas, falava sobre essas dores, falava sobre as alegrias e as dificuldades de ser mulher, né? Então, assim, o meu trabalho é muito voltado para fazer com que essa mulher se conheça melhor, isso não só nos eventos, mas até em consultório, né? Com que essa mulher se conheça melhor, se fortaleça, porque quem não se conhece topa qualquer coisa, muitas vezes nem sabe como vai planejar, que metas vai colocar para a sua própria vida, porque não sabe, né? Não se conhece Exatamente. muito bem. E se conhecendo bem, se Autoconhecimento é fortalecendo, fundamental. exatamente. Né? Quer dizer, sem esse autoconhecimento, não existe possibilidade de se falar em empoderamento feminino. Com Né? certeza. Então, acho que a base do empoderamento feminino ou do empoderamento humano é o autoconhecimento. Porque quem se conhece, se respeita, honra a sua história e pode ter uma vida mais plena. Né? Então, assim, Com essa certeza. sou eu. Isso é o que eu tenho feito ao longo Eu desse até, tempo. inclusive, eu sempre falo, Kátia, que o meu trabalho, eu não trabalho com moda, né? O meu trabalho ele está ligado à comunicação. É a comunicação não verbal através do vestir, né? A gente usa, eu uso a moda como uma ferramenta, mas o meu Uhum. trabalho é comunicação, né? E para isso eu preciso, eu falo sempre também dessa questão do autoconhecimento, né? Que eu vou conduzir a minha cliente através dessa jornada de autoconhecimento. E para que isso aconteça, é preciso que ela olhe para ela mesma, né? Ela tenha esse tempo para se olhar, porque a gente cresce sem olhar para a gente, né? E a gente cresce se comparando, né? Então, a partir do momento que a gente se conhece, a gente se valoriza, sabe quais são os nossos pontos fortes, né? Então, o autoconhecimento é a chave de tudo, né? Eu Deixa eu ver acho se que ele tem é algum comentário fundamental. aqui, ó. Olha, Ah, a Ana Lu Sabrina. tá falando que a troca era tudo de bom, né? Acho que ela também falou que está com saudade desses eventos.
Mas será que esses eventos não dá para acontecer online? Então, eu tô com essa coisa na minha cabeça, sabe? Porque a gente tem tantas coisas acontecendo, né, ao mesmo tempo. A gente está vivendo um momento muito difícil para todo mundo e a gente está tendo que dar nó em pingo d'água, né? Então, mas eu tenho, assim, uma saudade muito grande dos eventos presenciais, mas realmente não tem como prever quando que a gente vai ter segurança para colocar 60, 80 mulheres dentro de uma sala, fazer dinâmicas onde a gente se abraça, onde, entendeu? Não É tem. claro que o evento presencial ele acontece, tem uma outra dinâmica, né? Acontece de Mas uma eu estou outra querendo forma, né? fazer o online, sabe? Isso é um projeto agora Sim. para esse ano, né? Ter convidadas e fazer uma adaptação, porque é muito importante, sabe? Isso eu fui percebendo. Tudo que a gente faz junto ganha força, né? E quando você vê que as suas dores tem alguém que também sente, você pensa, pô, não estou sozinha. Isso não é um problema meu, isso não é um defeito, isso não é uma falha, porque a mulher, ela tem uma peculiaridade, né? A gente quer dar conta de tudo, como a gente falou, e ao mesmo tempo a gente quer tomar conta de todo mundo, a gente quer cuidar de todo mundo, a gente é melhor amiga, mas na hora que é para se julgar e na hora que é para ser legal com a gente mesmo, a gente, sabe, é muito difícil. Então nós nos Verdade. julgamos como aquele juiz mais severo, né? E Exatamente. então, e a gente não se coloca na agenda também. Isso é muito importante, né? Eu tenho falado muito sempre isso. Eu acho que isso é uma coisa importante, você usar as suas habilidades, e acho que quando a gente descobre isso, isso também tem a ver com autoconhecimento, né? É através do autoconhecimento que você descobre o propósito da sua vida, né? Com certeza. Então, assim, se Os seus você... atributos, né? O que você assim tem de melhor, os seus dons e que você pode transformar esses dons em talentos, né? A, Exatamente. a Márcia está perguntando aqui o nome do evento, é o Fêmina, é isso? Ah, então, o nome é o nome do meu Instagram. É Fêmina Desenvolvimento Humano. Fêmina, italiano, né? Não podia deixar de ser. Com dois M's, Fêmina Desenvolvimento Humano. Então, daqui a pouco a gente vai realizar alguma coisa. Eu vou colocar depois lá quando eu salvar a live. Tá. Kátia, uma pergunta assim que eu queria te fazer, não sei se é curiosidade de outras pessoas também. E eu assisti recentemente uma série, né? Uma série maravilhosa, Mad Men. Depois também, quem tiver curiosidade, posso colocar o nome. E uma Uhum. das personagens, ela fazia sessões, né, não sei dizer se seria psicanálise naquela época, que era ali década de 60, né, 1960. E ela ficava Uhum. deitada no divã e o terapeuta só ouvia, não falava nada. Uhum. Então, assim, eu queria saber se ainda existe esse tipo de profissional ou se isso é uma linha de trabalho. Existe sim. Existe. Peraí, que tem uma pergunta aqui. Ai, que bonitinha! A Leia falou aqui, eu aprendi a me colocar na agenda graças aos encontros com a Kátia. Que linda! Que bom! Olha a minha missão de Muito vida bem, aí, ó, isso aí. fazer diferença na vida Se já dessas fez mulheres, diferença né? Exatamente, se já Já fez fiz na diferença na vida dela, de uma pessoa, né? Já já está está valendo, valendo. já está valendo. Mas então, como É. você estava perguntando sobre as linhas, a psicologia é assim. Não existe uma psicologia só, não existe um tipo de terapeuta só. E também, assim, eu não acredito que exista o mais certo, o mais errado. Eu acho que cada um tem uma visão do que é psicologia e se baseia na linha que prefere. Realmente, nessa época, a psicologia que eu comecei a estudar, naquela época se dividia muito em psicanálise e comportamental. Era basicamente o que tinha, né? Uma trabalhava essa questão do inconsciente, né? E tinha essa questão do divã, embora isso não seja uma peça, né, não seja um elemento exclusivo da técnica da psicanálise.
Eu não sou psicanalista, embora eu tenha feito uma formação básica em psicanálise. Eu sempre gostei muito da escuta psicanalítica, de dar vazão a entender que existe alguma coisa além da consciência, que tem alguma coisa por trás, que o que a gente pensa aqui, o que eu estou falando com você é a ponta do iceberg, mas tem muitas razões que a gente desconhece. Então, eu acredito até hoje, né, acho que isso é uma base para mim. Então, eu tenho divã no meu consultório, né? Algumas pessoas gostam de deitar no divã, outras preferem sentar, porque tem a poltrona também. Mas essa coisa do terapeuta não falar muito, eu acho que isso é muito de uma psicanálise muito ortodoxa, né? Hoje em dia, eu acho que os analistas, mesmo os psicanalistas, estão um pouco diferentes, né? E assim, na minha linha, como eu atuo em consultório, como eu estava te falando, assim, a gente vai mudando um pouco ao longo do caminho, né? Então, eu sempre tive uma ligação muito forte com a psicanálise. Até que eu comecei a perceber que a gente precisava de alguma coisa, que o mundo estava evoluindo, estava mudando, e havia uma necessidade de algo que pudesse ajudar as pessoas de uma forma mais rápida, mais efetiva, que focasse muito mais no aqui e agora e no que eu vou fazer com isso que se apresenta daqui para frente. E daí eu fui estudar a psicologia positiva, que é uma ciência nova, né? Que começou mais fortemente a partir do ano 2000, com Martin Seligman, né? Então, você vê que tem muito pouco tempo para uma ciência, né? Sim. Mas existe todo um embasamento teórico. E qual é a grande diferença dessa linha, que eu acho que é como se fosse assim, tentando explicar de uma forma mais simples, é como se fosse uma nova onda dentro da psicologia. Antes, a psicologia, ela focava muito mais na patologia, né? Ela focava muito mais no transtorno, em reparar o que não estava funcionando, né? E essa psicologia que eu tenho estudado, ela foca muito no que você falou, nas potencialidades. Ok, isso não está funcionando, mas quais são as suas potencialidades? De que forma a gente, como analista, a gente como quem usa esse tipo de abordagem, né? De que forma a gente pode ajudar a pessoa a se conhecer melhor, descobrir quais são os pontos fortes que ela tem e fazer com que isso seja utilizado para que ela tenha uma vida mais bacana, uma vida mais plena, sabe? Então, essa psicologia positiva, que não tem nada a ver, vamos fazer um parêntese aqui, não tem nada a ver com aquela história de só vou ter pensamentos positivos e tendo pensamentos positivos vai acontecer alguma coisa mágica e eu vou estar blindado em relação a dificuldades, né, a emoções negativas. Não é assim. A psicologia positiva séria, ela não tem esse tipo de promessa, ela não tem nada a ver com, não tem nada contra, acho que cada um tem o seu propósito, mas ela não é baseada em livro de autoajuda. Ela é uma ciência, né? E ela não diz que você não tem que colocar para baixo do tapete emoções negativas. Existe sofrimento, existe dor, existe luto. Só que, qual é a grande diferença? A gente não vai deixar, o objetivo é não permitir que a dor, a dificuldade, ou qualquer sentimento, qualquer emoção negativa te paralise e não deixe você ter a vida que você merece ter. Acho que essa é a grande diferença, né? Então, eu, como analista, falo bastante. Meus pacientes, se tiver alguém aí, pode... Ela trabalha, então, essa linha de trabalho, pode chamar assim, Kátia? Não é exatamente uma linha, né? Porque ela é muito nova, mas assim, você usa determinados conceitos, exercícios, né? Como ferramentas, né? Como embasamento para
seu comportamento dentro de consultório e as técnicas, né, que você faz acontecer ali junto com o paciente. Então, ela seria uma ferramenta de trabalho que o principal objetivo é trabalhar o autoconhecimento. Seria isso? Na verdade, o principal objetivo é você trabalhar as suas potencialidades, né? Através do autoconhecimento. Através do autoconhecimento, né? Quando você se conhece melhor, você consegue definir de uma forma melhor para onde você vai caminhar, né? De que forma você vai traçar os seus objetivos. É aquela velha história, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho vai servir, mas qualquer caminho leva aonde? Leva a qualquer lugar. E qualquer lugar é para onde você quer ir? Ou você quer ir para um lugar específico, né? Eu acho que a vida sem autoconhecimento e a vida sem propósito, ela é uma vida que não te proporciona tudo que você pode extrair dela, né? Em termos de motivação, de bem-estar, de alegria, né? E o autoconhecimento é a forma como você consegue se enxergar e não tapar o sol com a peneira de, não, eu só tenho qualidades. É entendendo mesmo que os pontos que você tem a desenvolver, eles fazem parte de você, né? E você fica mais seguro, você fica mais segura quando você se conhece melhor. Você se respeita não só saber mais. seus pontos fortes, mas também os pontos que você, seus pontos, né, fracos, digamos assim, mas que você precisa trabalhar, né, desenvolver, né, dependendo do até para objetivo não que se você quer machucar alcançar. tanto. Exatamente. Não é que as pessoas, de repente, que não trabalham autoconhecimento, que não investem em uma vida de mais sentido, não é que elas não vão atingir seus objetivos. Só que eu acho que a caminhada vai ser mais lenta e mais dolorosa. E a gente não veio aqui para perder tempo nessa vida. Eu acho que o que a gente está aprendendo hoje em dia é exatamente que a gente que tudo tem que fazer sentido, né? Exatamente. Então, acho que é por aí. Exatamente. Tinha um comentário aqui da Márcia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu buscar. Que a Márcia estava falando que ela não faria. Bom, eu não estou conseguindo chegar nele, mas eu lembro que ela falou que ela não faria esse tipo de terapia com um terapeuta, né, o psicanalista, que só ficasse ouvindo, né, não desse ali, não falasse, né, não desse talvez um feedback ali. E realmente, eu acho que eu também tenho essa necessidade da pessoa eu falar, acho que tem né, para dar um todo feedback, gosto. direcionar. Eu acho que tem para todo gosto. Eu acho que escolher o analista é uma coisa assim que vai muito do seu perfil. É igual médico. Tem gente que gosta de médico você entra, pessoa, e o médico mal olha para você, é tudo muito rápido, mas é objetivo. Tem gente que curte, tem gente que não vai voltar nunca mais, né? Eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer com muita verdade. E a gente só consegue fazer isso, e eu acho que aí a gente perde, por exemplo, essa coisa da competição, né? A gente vive um mundo que todas as profissões estão saturadas. Tem muito de tudo. Então, como é que você vai ter um diferencial? Você vai ser você. E você é você a partir da sua história. Né? Sim, exatamente. Isso vale para mim, isso vale para você. Você vai se conectar com a sua audiência, né? Exatamente, porque ninguém sustenta uma máscara há muito tempo. Não, eu acho não isso. Tem como. Sabe, personagem, uma hora casa cai. Então você tem que ser verdadeiro. E quando você faz alguma coisa com paixão, quando você faz alguma coisa com a sua verdade, que a verdade é sua, não é a verdade. Porque não existe uma verdade única, muita prepotência nossa achar isso, né? Mas acho que a autenticidade, e aí no autoconhecimento e autenticidade, eu acho que são os campos que unem as nossas duas áreas de atuação, né? Exatamente. E que tem a ver com o tema, né, que a gente
tá Exatamente. abordando hoje, que é totalmente E assim, baseado no autoconhecimento, né? sim, que é o que liga, né? E assim, até quando você fala de não, que as pessoas não sustentam máscaras, e é o que eu sempre falo por aqui, né? Não adianta, assim, eu acho que a gente tem que ter o gerenciamento da nossa imagem, mas de uma forma positiva, né? Gerenciar a Sim. nossa imagem de acordo com o que a gente quer comunicar através da nossa aparência, mas não de Uhum, forma manipulativa. A ideia não é essa, não é construir, sabe, uma persona, porque é o que você acabou de falar, ninguém vai sustentar, sabe? Você não consegue sustentar isso por muito tempo. E vai soar exatamente. falso, não tem jeito, né? Vai soar falso, né? E vai É, gerar um desconforto imenso em você. com Então, certeza. você não vai conseguir sustentar aquilo. Eu acho que existe uma grande dificuldade nas pessoas adotarem um estilo. Um estilo, por exemplo, no visual, no cabelo, na maquiagem, na roupa, Uhum, até no ambiente de trabalho, porque a imagem da gente também é passada no ambiente que a gente sim, cria para atender as nossas pacientes, os nossos clientes. sim. E eu tenho frequentado encontros, também deu uma parada, né? Mas há muito tempo eu Uhum, estou muito ligada à questão do empreendedorismo feminino. Então, eu conheço esses grupos, né, que eu participo, tem mulheres ligadas à moda, muitas donas de loja, aqui na região, uhum, basicamente, olha, vou contar nos dedos as lojas que têm homens, né, como uhum, donos. Assim. Eu conheço muitas, aqui em Bicos, em Juiz de Fora, muitas ligadas à questão que é a sua área, consultoras de imagem, uhum. maquiadoras, pessoal de salão de beleza. Então, assim, mas é muito difícil você ver, e aí é que eu falo da questão da verdade. Quando você entra Uhum. numa loja, ou quando você vai fazer uma consultoria de imagem, ou quando você vai num salão, ou fazer uma maquiagem, ou contratar alguém para fazer a decoração do seu espaço, o que é que adianta aquela pessoa que não tem habilidade, que não faz com paixão, que não faz com verdade, que não tem aquela vontade, sabe? Aquela, aquele envolvimento com o que faz, Sim. chegar para cliente e falar, olha, você veste isso assim, assim, você bota um taillé porque vai causar uma imagem, um impacto. A gente está falando de estereótipo, a gente está falando de papéis, sim. Obviamente, quem entra no consultório de uma médica, de uma advogada, de uma psicóloga, espera encontrar um local harmonioso. Obrigada, Adriana. Tudo bem? Adriana está falando que bate-papo legal. Vamos fazer uma qualquer dia É, desse, ó. Uma ideia boa, hein? Então, o que que acontece? As pessoas esperam uma coisa, né? Esperam sim. encontrar um lugar bacana e tudo. Mas o que que vai adiantar se aquele lugar não me representa? O que que vai adiantar eu colocar uma Exatamente. blusa, uma camisa, um salto alto, se aquilo não tem a ver comigo? Então, eu acho que o grande lance do seu trabalho, que às vezes a gente não consegue fazer isso sozinha. Eu tenho uma Exatamente. dificuldade imensa para me maquiar. Então, foi o que eu consegui fazer aqui hoje, ó. Já tentei. Assim, eu gosto, mas não levo muito jeito, entendeu? Então, assim, mas eu não posso fazer uma coisa que não tem a ver comigo. Que não tem a ver com a Então, sua essência, né, Kátia? Assim, até o que eu isso. costumo dizer, o que as pessoas assim chegam, né, a maioria chega até mim falando, ah, eu não tenho estilo. E todo mundo tem estilo, né? Você não Acho tem que a dificuldade personalidade? Então maior, você tem estilo. exatamente. E a maior dificuldade das pessoas, o que eu percebo, é adequar o grau de formalidade ao estilo pessoal. Então Uhum, a pessoa confunde o estilo com grau de formalidade ou informalidade, né? É adequação, né? Que a gente tanto fala. Então você não uhum, precisa sim. mudar o seu estilo para a sua profissão, para ir num casamento. Você precisa adequar o seu estilo a esse grau de formalidade desse evento. Entendeu? Então, para Exato. que justamente passe uma verdade, para que você não pareça ali que é uma personagem, né, que está montado, Parece porque uma só falso, boneca não que está tem jeito, porque montada ali. está tudo alinhado, né, o nosso comportamento, a nossa aparência, a nossa comunicação. Então, precisa Sim, justamente estar ali em consonância para que isso soe verdadeiro, né, e
não soe falso e não... Enfim, as pessoas percebem, né, quando uma coisa não é de verdade, né? E A aí é gente que tem eu acho que exemplos por aí. sim, sim. E eu acho que aí é que entra a boa profissional. Em todas essas Uhum. áreas que eu falei, a gente, como cliente, já deve ter passado por uma experiência de entrar numa loja, botar uma roupa que ficou medonha e a vendedora tá assim, nossa, com a sua cara. Você fala, Tá meu maravilhosa. Deus, que piedade, não tá legal isso, né? E aí, o que que acontece? Você não fideliza esse cliente porque ele não vai sentir verdade em você, né? Agora, eu Exatamente. conheço, olha, graças a Deus, assim, acho que eu devo dar muita sorte, porque eu conheço tantas donas de loja, não vou nem falar o nome aqui, que é para não ser injusta com tantas que eu não vou falar. Mas eu conheço tantas Sim. donas de loja que me mandam foto quando chega a roupa. E eu falo, gente, pelo amor de Deus, não me tenta, porque é tão a minha cara que eu acabo tendo que ir lá. Uhum. Gente, mas o que que é isso? Isso é conhecer o cliente. É a mesma coisa que você faz, Exatamente. né? Eu dei Sim. uma pesquisada, porque eu também não conhecia muita coisa sobre o que você faz e tudo, mas dei uma pesquisada. E assim, a conclusão que eu cheguei foi que se você também tentar impor alguma coisa para essa cliente que vai te procurar para fazer essa consultoria de imagem, ela vai sair de lá montada e ela não vai ficar com você, Não vai se ela não vai te reconhecer, não indicar, adianta. não vai se reconhecer. Exatamente. Aí o que acontece? Acontece aquela coisa do consumo exagerado que não cabe nos nossos dias atuais. A gente não está vivendo um Exatamente. momento para gastar dinheiro à toa com sapato, com roupa, com decoração, com nada. E a gente não consegue traduzir a mensagem que a gente quer passar. Então, nesse Exatamente. bate-papo que começa a sua consultoria, eu imagino que você vá tentar ler a personalidade dessa pessoa, assim como as boas donas de loja, as boas maquiadoras, as boas donas de salão, que vão sacar, putz, eu já sei o que ela quer. Ela precisa disso. É um estudo, né, Kátia, assim, que eu Uhum. faço. Então, assim, tem a fase da investigação para poder entender o estilo da pessoa. E o que eu sempre falo também, independente de nomenclatura, de metodologias, a gente precisa reconhecer os padrões daquela pessoa, entender como é o dia a dia dela, né? Não adianta nada eu quero uma imagem mais formal, tá? E aí eu falo, então você usa salto alto. E a pessoa vai andando pro trabalho, até o trabalho. Então, assim, sabe, Uhum. é um quebra-cabeça que a gente vai montando. Então, por isso que eu preciso Sim, entender, fazer essa investigação, entender como é o dia a dia dela, para sim, justamente montar, preparar uma estratégia de estilo que se adapte, né? E que ela se reconheça, ao se olhar no espelho ela se veja, né? E se goste ainda mais. exatamente, porque eu acho também que isso é super importante. A gente vive uma ditadura muito grande e olha, é uma cobrança muito doida em cima Sim. da mulher, que precisa ter o peso ideal, o cabelo ideal, o Uhum. dente ideal, a cor do esmalte ideal, as roupas ideais. E quando ela se vê, se olha no espelho, ela não é aquilo que está no Instagram, não é aquilo que está na Sim. revista, porque ela é real. Porque ela é real. Mas é difícil se aceitar como, né, alguém fora dos padrões que são estabelecidos. Então a gente está vivendo um movimento, ainda bem, de muito crescimento dessa coisa da aceitação. E acho que o trabalho que você faz e o trabalho das boas vendedoras, das boas maquiadoras, é de leitura dessa alma, para que fique Sim. uma coisa confortável e verdadeira, né? Exatamente. Para que passe a mensagem sim, porque vamos combinar também aqui uma coisa, não vamos ser hipócritas, né? Você vai fazer uma entrevista de trabalho, você vai bem no seu estilo ou você tem que ir para passar uma mensagem? Você tem que estudar a empresa que você vai antes e Exatamente. saber se é Claro, uma empresa claro. formal e você é Sim. informal. Primeiro que você já tem até que questionar se realmente você quer trabalhar lá. Sim. Porque também acho que o Exatamente. recrutamento é uma via de mão dupla, né? Eu Exatamente. preciso ver. Agora tá muito, tem até teste. Quando você entra agora, muitos recrutamentos são feitos online, né, em plataformas, Sim. e vem lá o teste do fit cultural. É isso.
será que tem a ver comigo? Porque se você não consegue, se isso vai te fazer muito mal, pensa bem. Pensa Exatamente, bem. porque é justamente isso, né? Você tem que ver se aquela empresa, você vai ser feliz no que você faz, porque não adianta, assim, eu já trabalhei, né, em empresas em que eu chegava em casa super mal, super triste, de manhã para acordar para ir para o trabalho, sabe? Era um sofrimento. Então não adianta, sabe? Não vale, assim. Eu acho que realmente, assim, a gente tem que pesar, sabe? Tudo. Não só o dinheiro, mas o lado profissional, sabe? A gente realmente, assim, eu sei que é difícil, a maioria das pessoas não tem essa realização profissional. Acho que a maioria das pessoas nem, até por conta dessa falta de autoconhecimento, não conseguem Exato. identificar de fato o que elas querem fazer. É, Então, acho que até, né, fazer um trabalho com o coach, né, para você identificar também é muito válido, né? sim. Isso ajuda Engraçado você bastante. falar em bem-estar, porque essa pós que eu fiz tem um nome enorme. É Psicologia Uhum, Positiva, Ciência do Bem-Estar e da Autorrealização. E o que a gente estuda é exatamente isso. A gente fica, uhum, a maior parte do nosso dia, dentro do trabalho. sim, Então, se a gente não levar em consideração, eu sei que a gente está falando de uma coisa muito interessante, mas que a gente precisa pensar em outra coisa. Que assim, a gente está falando do poder da escolha, de escolher o trabalho que você quer ter que te representa, mas a gente tem do outro lado sim, uma pandemia e uma dificuldade de se recolocar imensa e as pessoas precisam pagar a conta, as contas, né? sim. Só que a conta de você fazer alguma coisa que te sufoca e que te leva à exaustão é imensa. É muito grande. Você pode fazer isso por algum tempo, mas você não pode fazer isso pela vida toda. Então, entendo que Exatamente. esse tipo de trabalho, muitas vezes, pode ser visto como um degrau para você conseguir se sustentar, para você Uhum, poder fazer a vida acontecer, mas que se você se conhece bem e você sabe para onde você quer ir, você vai traçar as suas metas. Agora, eu acho muito importante a gente não deixar de falar aqui, quando a uhum, gente fala em autoconhecimento, a gente precisa falar sobre, e essa coisa da imagem, se essa imagem que a gente está passando é aquilo que a gente gostaria de passar, né? sim. Porque tem que ser verdadeiro e precisa fazer sentido com quem você é de verdade. Então, se você não está conseguindo Exatamente. sozinha, procura um profissional para te ajudar. Para você não ficar com o armário cheio de roupa e quando você bate lá, abre a porta, fala, nossa, não tem nada para vestir. A gente E está no aí momento vai, que sai e quer compra mais. mais. Compra Aí mais. você Você sai vai para gastar comprar muito mais roupa mais. porque você acha que não tem mais, né? O que, Exatamente, que, o que que sabe? compensa mais? Você fazer um trabalho de consultoria ou continuar gastando, comprando peças erradas, né? Exatamente. E às vezes, Aí a gente entra no que é melhor. É a prevenção ou é a cura de alguma coisa que já está instaurada? E aí tanto serve para você quanto para mim. Essa psicologia sim, antiga, e algumas pessoas ainda veem um pouco a psicologia como alguma coisa que é para tratar um transtorno, que é para ajeitar uma imperfeição, ela fala muito de doença. E, na verdade, a gente vive uma época em que a gente precisa buscar o bem-estar, a gente precisa buscar a prevenção, a gente precisa buscar exatamente. não gastar quando o negócio estiver ruim. Por que você só vai procurar o psicólogo quando as coisas estiverem tão difíceis que você já não consegue nem se mexer? Quanto tempo você Exatamente. perdeu da sua vida? Quanto você deixou de produzir? Quanto sofrimento você já passou? Quanta Fica gente você já fez postergando, né? sofrer? Postergando, que de repente, se você já tivesse feito isso antes, né? Você teria resolvido em menos tempo, mais rapidamente, né? Estaria aproveitando melhor, né? Tem comentário aqui. Exatamente. Deixa eu ver Fala, aqui, ó, pode da falar. Adri, falando, tem material a ser usado para descobrir com a persona seu tipo e o que combina com a pessoa. Ah, ela está perguntando, uma pergunta. Se tem Hum, material a ser usado para descobrir com a pessoa seu tipo e que combina com a persona. se você tem algum material,
Bom, eu não sei se essa pergunta seria para mim ou para Acho que é para você, você. mas se for para Acho que é para mim, você. sim, tenho. Uhum. Eu faço isso na parte investigativa. E aí, como eu falei, eu monto esse quebra-cabeça, né, fazendo tanto com a identificação do estilo, a análise de tipo físico, a análise de coloração pessoal. Então, tudo isso, todas essas etapas, eu monto uma estratégia, eu uso para montar uma estratégia de estilo, e aí para partir para as etapas seguintes, que é a edição de guarda-roupa e coordenação de looks. E também de personal shopper, né? Que é a etapa de compras, caso a pessoa precise, porque tem pessoas que não precisam comprar nada, né? Dá Uhum. para É. também transformar muita coisa. Eu transformo muita coisa do meu armário, já falei isso. Então, assim, eu tenho esse olhar, sabe, de pegar uma peça e de repente transformar uma calça numa saia, enfim, as possibilidades aí são infinitas. Tem mais comentário aqui. A Jo está falando, é o que estou fazendo agora, mas entrei aqui para espairecer um pouco. Beijo, Jo, obrigada, Jo. Fez Legal. aniversário recentemente, parabéns. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não. A Adri tá agradecendo. Mas se Então, quiser saber mais, Dri, depois a gente conversa, tá? Você me manda um direct que a gente pode falar mais. eu acho que uma coisa que é muito importante, que também tem tudo a ver com essa questão de que psicologia é essa que eu estou falando, que fala de saúde não só como ausência de doença, mas como presença de bem-estar, de plenitude. Então, eu acho que é muito difícil, às vezes, a gente pensar em ter bem-estar num momento como esse, né? Sim. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer. Eu queria assim, aproveitar para dar umas dicas, né? Essa coisa de investir em fazer uma consultoria, em ter uma preocupação com o cuidado da sua imagem, né? Porque isso está diretamente ligado à autoestima, a forma como Sim. você se veste, é, é, ela está totalmente ligada às suas emoções, né? Sim, Então, total. você, total, né? Então, assim, quando Total. você está mal, depende também muito da pessoa. Tem gente que quando está mal se produz que parece que uau, o negócio fica uma loucura. Aí você vai ver, mas não tá legal. Mas enfim, então tem toda uma relação, Deixa eu né? até, eu sempre falo, eu costumo dizer, né? Eu, quando fiz a minha primeira prova de direção, eu estava grávida. Uhum. E eu sempre fui aquela pessoa que eu deixava a minha roupa preparada para o dia seguinte, para ir trabalhar. E eu lembro bem, eu tinha deixado uma roupa assim, bem colorida, sabe? Acho que era uma blusa roxa com uma saia verde. E eu não passei nesse primeiro teste. E aí eu voltei para casa, né, super triste, né? Eu chorei. Ah. E aí no dia Você seguinte eu ficou mudei tudo, eu dispersa fui na hora da trabalhar. prova? Oi? Você ficou dispersa na hora da prova? Não, Você não se fiquei dispersa. distraiu? Eu estava grávida, né? Assim, Uhum. eu já sou uma pessoa emotiva. Aí estava grávida, assim, os instrutores lá, o pessoal eles eram muito, como é que eu posso falar? Não tinham tanto tato, né, para falar. Né? Então eu Uhum. acabei ficando nervosa, né? A gente fica ali, né, nervosa de. Foi até na parte da baliza. Eu encostei. Ah. E aí fui reprovada na hora. E aí, enfim, eu sei que no dia seguinte eu mudei tudo. Eu não fui mais trabalhar com aquela roupa colorida, eu fui toda de preto, né? Ou seja, eu não Nossa. queria que ninguém falasse comigo, né? Eu tava ali de luto. Aham. Sim. Tem mais um comentário aqui, peraí, Adri. Entendi a ideia da conversa. Tem muitas coisas para nos ajudar a crescer e superar obstáculos, com certeza. O autoconhecimento, assim, ele é libertador. É, então, em relação a essa questão do autoconhecimento, eu acho que então estava falando sobre a questão da psicologia positiva, né? Da, Sim, da, da de dar autoimagem, dicas. e Isso. da autoimagem como um fator muito importante para a qualidade dessa autoestima que você tem. Porque existe uma coisa que eu cada vez mais estudo sobre isso e comprovo, que é o seguinte: não tem essa de pensamento mágico, não tem nada de místico nisso que eu vou falar, tá? Por favor, não me Uhum. entendam de outra forma. Mas o nosso pensamento
as coisas em que a gente acredita têm o poder de transformar a nossa realidade. Vou explicar. Por exemplo, e isso tem a ver com o jeito que a gente se veste também. Porque se eu não me valorizo, se eu não consigo acreditar em mim, eu tenho tudo para passar numa entrevista, tá? Vamos lá. Mas eu tenho a minha autoestima baixa, eu estou passando por alguma situação que está reforçando isso, e eu vou fazer uma entrevista para uma vaga para a qual eu estou qualificada, mas eu, na verdade, não consigo acreditar, não estou falando de profissionalmente não, que eu sou merecedora daquela conquista. Por quê? Porque uma série de coisas aconteceram na minha vida, e aí é que eu te falo, o que aconteceu com a gente no passado, tudo que nós vivemos, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas dificuldades, nos constitui, mas não pode nos limitar. Porque se eu cresci ouvindo, cara, não sonha tão alto não, porque isso ainda é para você. Não, olha, cuidado, hein? Quanto mais alto o degrau, maior o tombo. Eu posso acreditar nisso e numa hora dessa, sem perceber, me sabotar e colocar uma roupa nada a ver. E chegar lá na entrevista com uma postura totalmente para dentro de mim e não conseguir falar com a desenvoltura que eu poderia e não conseguir a Isso é vaga. inconsciente, né, Kátia? É aí que eu te falo que eu gosto da psicanálise também, porque isso é inconsciente, né? Isso é o que nos constitui. Mas isso não pode nos limitar, porque tudo que nós vivemos, toda a nossa história nos trouxe até aqui. Agora, o que nós vamos fazer com isso é o que a gente trabalha dentro dessa visão diferente, que trabalha em cima das potencialidades. Então, eu acho que a primeira coisa é, o nosso cérebro busca congruência, ele busca coerência. Se eu penso alguma coisa que eu não sou merecedora, que eu não sou uma pessoa legal, que eu não sou bonita, que eu estou fora do peso, ou qualquer outra coisa que vá contra a minha, sabe, a saúde da minha candidato ali autoestima, melhor, né? não é? Eu já chego olhando, ih, cara, já dancei. Nem vou. Eu já tenho meio caminho a andar, porque se eu que estou vendendo uma caneta, que é o meu produto, e a gente tem que começar a entender que o nosso maior produto é a gente mesmo. A gente se vende o tempo É o todo. diferencial que a gente falou, né? É o diferencial competitivo e cada um tem o seu. Se a gente for levar em consideração que cada um é único, não tem competição. Porque uma vaga vai querer uma pessoa como eu, a outra vaga vai querer a outra pessoa. Eu acredito muito nessa... em que tem sempre alguma coisa muito compatível. E que se não foi, é porque não era compatível com você de alguma forma. Mas, o que acontece? Então, se eu que estou vendendo o produto não consigo passar, não consigo acreditar que isso daqui escreve bem, que faz a minha letra ficar bonita, que é meio difícil, que a minha letra é meio estranha, mas faz com que eu passe a mensagem que eu quero passar. Como que eu vou convencer você que vai comprar que aquilo ali vale a pena? Você antes não acredita, né? Se você primeiro tem que acreditar, como que você vai convencer o outro, né? E o que acontece na nossa vida? Eu penso que eu não valho a pena. Isso vale para relacionamento amoroso, isso vale para amizade, isso vale para trabalho. Se eu acho que eu não vale a pena, que eu não tenho valor, que eu não sou interessante, que eu não tenho nenhum diferencial, eu sinto isso dentro de mim, porque os pensamentos geram emoções. As emoções geram o quê? Comportamentos. Então eu vou botar aquela roupa nada a ver, eu vou me comportar, a minha linguagem corporal vai ser totalmente nada a ver também, eu não vou passar a mensagem que eu gostaria, vou dar um baita de um tiro no pé no primeiro encontro com um cara, ou na entrevista de emprego, enfim. E vou ter resultados compatíveis com o que eu penso. Então, quando a gente fala de pensamento positivo, é muito mais nesse sentido de que você precisa estar forte, porque quando você está forte, a opinião dos outros, sabe? Olhar um Instagram não faz você ficar deprimida, porque também vamos combinar. Uma das dicas que eu quero dar é, você precisa ter uma rotina nesse momento de pandemia. Mas o que a gente tem visto é tão surreal. Tem gente falando aqui, crenças limitantes. Exatamente, elas limitam os resultados que você vai
atingindo a sua vida, as coisas que você pensa sobre você e sobre o mundo são sempre certas. Vamos combinar o seguinte: você está sempre certo sobre o que você acha de você. Se você acha que você não vale nada, você não vale nada. Se você acha que você é o máximo, você é o máximo. É simples assim. Então, vamos trabalhar para que a gente tenha uma autoimagem Forte, né? mais saudável, mais forte, para a gente estar menos suscetível Ter a mais qualquer segurança. coisa quebrar, sabe? Quebrar nós. Exatamente, ter mais segurança. Então, assim, voltando à questão das dicas, né, que eu tinha falado, o autocuidado é super importante, e ter a preocupação de botar, sabe, de pensar com carinho na roupa que você vai colocar, não é pegar a primeira coisa que tu vê ali, você vai pra rua se sentindo nada, se cuida. Isso é super importante, colocar dentro da sua agenda, né, diariamente, momentos para autocuidado. E pode ser a preparação da roupa que você vai botar no dia seguinte, pode ser fazer uma hidratação no cabelo, pode ser você fazer meditação, que é ótimo para autoconhecimento também, e para gestão das emoções. Pode ser você não se entupir de má notícia na hora que você acorda. A gente precisa se informar sobre a pandemia, mas a gente não precisa viver buscando informação. Exatamente. E cuidado com as fontes. Aonde você está buscando informação? E a quantidade, quer dizer, a quantidade e a qualidade, né? Então, é possível a gente ter uma vida saudável mesmo nesses momentos. Atividade física, super importante. Também. Isso tem uma Cuidar da explicação. alimentação, né? Alimentação, sabe? Então, se cercar de pessoas que contribuam para o seu crescimento, não está podendo visitar, liga para uma amiga, sabe? Mas se mantém focado em que isso tudo vai passar, e que quando passar, se tem alguma coisa que vai ser importante, né? Quantos cursos você fez, o quanto você foi produtiva, mas o quanto de saúde mental e física você tem. Isso vai ajudar, inclusive, na sua imunidade, que é tão importante nesse momento. Perfeito. E quando você fala, né, da questão da imagem, né, de escolher, né, a roupa que vai usar, até porque a partir do momento que você escolhe, né, abre o armário, escolhe a roupa que você vai usar, você já começou a se comunicar. Então, realmente, assim, é importante que a gente tenha esse cuidado, né, com a mensagem que a gente está comunicando, né, seja Exatamente. aqui para fazer uma live, né, seja para participar aí da reunião do trabalho. Enfim, a gente precisa ter realmente esse cuidado com a gente. Kátia, eu estou vendo que a gente já está aqui se aproximando de 1 hora. Nossa, não sei como se o passa Insta ainda rápido. derruba ou não. Também não sei. Então, queria saber se o pessoal aí curtiu, se tem alguma dúvida, se quer fazer alguma Querem fazer pergunta para a gente pergunta? poder encerrar. Né? Isso. Quem quiser ver a live depois de gravada também, vai ficar no Instagram da Daniele. Vai. E quiser fazer alguma pergunta, pode mandar lá pro meu. Quem não segue a Daniele, começa a seguir. Quem não me segue também, né? Porque eu acho que a minha missão é essa, é usar a palavra, que é um ponto forte meu. Eu fiz essa análise já há muito tempo atrás e concluí. E eu acho que você usar os seus talentos a favor de trazer coisas boas para as pessoas é super importante e faz com que a sua vida tenha mais sentido, né? Então, eu posto muita coisa no propósito, Instagram. né? É o meu propósito, sabe? Então, acho que a gente vai ter que... como estão no Instagram. Fala como é que você está. Eu vou depois deixar o Instagram da Kátia também, lá quando eu salvar a live, eu vou deixar o Instagram dela. Bom, a gente está se aproximando aqui de 1 hora, então eu vou me despedir. Quero agradecer demais a Kátia pela participação. Foi um bate-papo maravilhoso. Foi muito bom para todo mundo que participou aqui com a gente, quem, né, se disponibilizou para estar aqui assistindo. Muito obrigada. E eu vou deixar a salva, né? Como eu falei, vou deixar lá no IGTV. Quem não conseguiu assistir desde o início vai estar lá, tá? Obrigada, pessoal. Kátia, obrigada. Obrigada, Daniele. Foi ótimo. Vamos combinar de novo. A gente combina mais para frente aí. O meu Instagram é Kátia Olivieri Psi.
E o da Daniela é Trentit, aí tem o underline, completa aí, consultoria Daniela. de imagem. Tutoria de imagem. Então, Isso. Tá então bom? é isso. Um Obrigada. beijo, boa Fiquem noite. bem, se cuidem e E usem sejam mais máscara. carinhosas com vocês, tá? Um beijo. Exatamente. Tchau, Beijo. querido. Tchau, tchau. Tchau.